Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos. Sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento. Se você gosta de teologia, assuntos relacionados à vida cristã, esse é o canal certo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas, tá certo? Vamos lá. O que é doutrina? O que é dogma? Vamos começar por doutrina. E eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus no livro de Tito. Tito, capítulo de número 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é doutrina? Eu gosto de começar pela etimologia da palavra. A palavra doutrina no latim é doctrina. No grego é didaquê. Ambas as palavras querem dizer ensino. Então, a palavra doutrina quer dizer ensino. Mas aqui nós estamos falando de doutrina bíblica. Nós estamos aqui no âmbito eclesiástico. Então, tudo que a gente vai falar aqui referente à doutrina e a dogma é no âmbito eclesiástico da igreja. Então, a palavra doutrina é ensino. Deve-se entender que toda doutrina ela é bíblica. Toda doutrina ela deve estar inserida nas escrituras, com os seus textos e os seus contextos. Lembrando também que a gente não pode fundamentar a doutrina com um versículo ou dois. A gente só deve e só pode fundamentar a doutrina com textos e contextos. Eu vou dar um exemplo. A gente quer fundamentar a doutrina fé. Fé é uma doutrina bíblica. E como é que eu posso provar isso? Porque eu tenho vários textos e contextos que vão convergir entre si para fundamentar a doutrina. Então, eu posso dizer que fé é uma doutrina bíblica, assim como a santidade, pecado, que na teologia a gente vai chamar de hermateologia, doutrina do pecado. Então, o pecado é uma doutrina bíblica? Sim, porque nós vamos encontrar vários textos para fundamentar ela. Então, lembrando que doutrina, toda doutrina ela é bíblica. Então, o propósito da doutrina é mudar a vida do cristão. O propósito da doutrina ela é pedagógica. Porque a pregação ela tem o intuito de anunciar o evangelho. A pregação é um meio por onde a igreja anuncia o amor de Jesus. A pregação é o meio que a igreja usa para falar sobre Jesus, anunciar o Cristo, para que as pessoas venham se converter. Porém, a doutrina é o meio que a igreja usa para instruir esses novos crentes. A doutrina é o meio que a igreja usa para instruir esses novos crentes. Então, a partir disso, a doutrina ela deve ser bíblica. Ela deve ser escriturística. Diferente do dogma que eu vou falar daqui a pouco. Eu não posso pegar um assunto e querer formar uma doutrina se eu não vou encontrar textos nas escrituras, se eu não vou encontrar textos na Bíblia. Se eu não tenho textos na Bíblia, textos e contextos, não é doutrina. Aí a gente vai agora para o dogma. O que é dogma? A palavra dogma quer dizer opinião. Se eu não encontro textos para fundamentar na Bíblia, é um dogma. É uma opinião. Então, dentro do Novo Testamento, a gente vai encontrar três instituições que tinham seus dogmas. Primeiro, o Império Romano. Quando o imperador ele fazia um decreto, isso é chamado de dogma. Outra instituição também era o judaísmo. As ordenanças judaicas eram chamadas de dogmas, porque muitas ordenanças não estavam inseridas na lei. Eram chamadas de leis orais. Então, eram chamados também de dogmas. O Concílio de Jerusalém também fez alguns decretos que foram chamados de dogma. Então, o dogma
nada mais é do que uma normativa que a instituição cria para trazer alguns benefícios para os membros e para ela mesma. Mas não é doutrina. Eu vou dar um exemplo. Algumas igrejas da Assembleia de Deus proíbem o uso de bermuda dos membros, dos homens, principalmente dos obreiros. É uma doutrina bíblica? Não. É um dogma, é uma normativa que a liderança cria para trazer benefícios para os seus membros. Ou pelo menos para tentar criar um vínculo maior entre esses membros e a instituição. São regras criadas pelos homens. Mas muitas dessas regras são ruins? Não. Eu não estou dizendo aqui que os dogmas, as normativas da igreja são ruins. Muitos dogmas, muitas normativas são benéficas. Isso é fato. Outras não, outras são maléficas, né? É o extremismo. Mas só para a gente concluir de forma bem objetiva, doutrina é aquilo que está na Escritura, é aquilo que a gente vai poder fundamentar, que a gente vai poder achar textos e contextos, e esses textos eles venham convergir entre si, e o dogma não. Como a palavra já diz, dogma é opinião. São um conjunto de normas que as pessoas criam, as lideranças criam, né, para tentar fazer um vínculo maior entre eles e seus membros, né, por regras naqueles liderados, né, para que não venha a haver bagunça por parte deles. Mas como eu falei, tem muitos dogmas que são benéficos, outros são maléficos. Então fica aqui, irmãos, esse vídeo para vocês. Compartilhem esse vídeo para estar ajudando outras pessoas a entender o que é doutrina, o que é dogma. Eu fui muito sucinto, né, porque eu creio que não precisava a gente se estender muito. O assunto ele não é simples, mas eu trouxe aqui ele de forma bem objetiva. Valeu, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Compartilhe esse vídeo para estar fortalecendo este canal, tá certo? Valeu!